Bom, vamos entender um pouco o PL da dosimetria, que agora está nas mãos do presidente Lula, que vai ser vetado, e aí que vai ter o veto derrubado no Congresso também, essa é a tendência. Ele traz uma série de novidades que beneficiam apenas os condenados pelos atos golpistas, apenas quem cometeu, porque quando é para beneficiar o réu, a legislação pode retroagir, quem cometeu ou quem vier a cometer, tá? Crime contra a democracia está lá, você lembra, né? Está no Código Penal, foi sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro em 2021, enfim. Vamos ver o material que o Juliano Zarembski preparou para a gente, porque o projeto faz uma alteração na lei da execução penal, duas leis, né? Primeiro, na execução penal, para prever quando um condenado pode fazer essa migração do regime, a progressão de regime que se chama, né? Regime fechado, que está lá preso na prisão, e vai para o semiaberto, que é a primeira progressão. Isso vai acontecer nos casos de crime com exercício de violência ou grave ameaça. Aí o texto da Câmara tinha uma brecha, lembra? Qualquer crime que tinha... qualquer crime não, né? Na verdade, assim, crimes hediondos não, mas citava especificamente crimes hediondos e não citava outros crimes. Então, tinha essa brecha para que outros crimes fossem beneficiados com a progressão, por exemplo, corrupção, organização criminosa, etc. No Senado, foi feita aquela emenda, uma emenda que os senadores disseram que era de redação, que era só para deixar o texto um pouco mais claro, até apresentada pelo senador Sérgio Moro, fazendo essa limitação, que, essa progressão de regime só vale para crimes contra a democracia. E depois tem uma polêmica toda que o Otávio vai explicar para vocês, que ela é considerada uma emenda de mérito, tá? E se mexer no mérito, tem que voltar para a Câmara, que é onde começou o projeto, né? A casa que começa o projeto é que dá a palavra final, a outra é a revisora. Bom, hoje como é que funciona? Os réus primários condenados por um crime com violência podem progredir de regime depois de cumprir 25% da pena, aqui, ou um quarto dela. O projeto da dosimetria mantém essa regra para todos os crimes com violência, mas agora especifica, tá? Exceto para crimes contra a democracia. O que não estava especificado, agora passa a ser especificado. Então, qual a regra nova para esse pessoal dos crimes contra a democracia? A progressão vai ser melhor. Em vez de ser 25%, caiu para quanto? Para 16%. Então, vai ficar menos tempo preso, menos tempo para conseguir sair da prisão e ir para o semiaberto, 16%, antes era 25%. A mesma lógica vai funcionar para réus reincidentes, condenados novamente por crime com violência, tá? Hoje, essas pessoas têm que cumprir 30% da pena para conseguir a progressão. Vai lá o PL também, e para quem foi reincidente no crime contra a democracia, gente, pode ter a progressão de 30 para 16 também, 16% da pena. Quer dizer, é um pedaço, um percentual pequeno da pena para poder sair do fechado para o semiaberto. Bom, outra mudança importante aí é Código Penal. A gente mexeu na lei de execução, né? Mas a nossa lei de execução penal e Código Penal. No Código Penal é a absorção das penas, que hoje a pena de tentativa de golpe de Estado, que é o mais pesado de todos, ela vai de 4 a 12 anos, tá? A prisão aqui. E a pena de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8. O que acontece? Elas eram somadas. Então, a gente viu lá na dosimetria da prisão, da condenação de Bolsonaro e do seu entorno, os ministros fazendo o cálculo. Foi 11 anos aqui, 7 anos aqui, portanto 18. Então, eles iam somando uma com a outra. Isso deu um grande debate jurídico, porque muita gente entendia que tinha o tal do elemento da consunção, que um crime existe dentro do outro, que é uma expressão jurídica para esse tipo de fenômeno, digamos assim. Até isso foi discutido lá no plenário do STF durante o julgamento
bagrinhos, né, que a gente chama das pessoas que não eram os mandantes do 8 de janeiro, eles discutiram isso, Barroso foi favorável, André Mendonça também, mas foram votos vencidos, de entender que não dava para ter os dois crimes juntos. E o ministro Alexandre de Moraes, na contramão dessa visão que foi minoritária, justificou durante todo o julgamento por que um crime é uma coisa e outro crime é outra coisa. Aqui o golpe de Estado muito na linha de que é uma outra força, né, uma outra linha política, né, um outro grupo político tentando tirar quem está no poder. E aqui quem está no poder mesmo atuando para derrubar o Estado Democrático de Direito, inclusive com os poderes, né, um contra o outro, tal. Nesses casos, vai se aplicar, portanto, a pena maior. Então, se for aqui, por exemplo, 10 anos e aqui embaixo teve 5, fica só 10, não soma mais. É isso que aconteceu. E aí tem o acréscimo de 1/6, a metade da punição aplicada, e aí a depender ali dos critérios que são colocados pelo juiz. O projeto da dosimetria ainda prevê uma redução da condenação para quem cometeu o crime no contexto de multidão. A gente discutiu isso muito aqui com vocês também. Essa diminuição pode variar de 1/3 a 2/3 da condenação, que a gente estava falando. A ideia é diferenciar quem atuou sem protagonismo das pessoas que financiaram, organizaram, foram os mandantes, dar um peso maior, por exemplo, para, no caso, o núcleo crucial, que a gente viu no julgamento, que era Bolsonaro e outras 7 pessoas, né? Então, desse 1/6 até metade, diminui Otávio e Valdo para quem estava no crime, para quem foi levado pela multidão, né? Para quem estava ali no calor do momento e acabou cometendo o ato. Otávio. Então, vamos lá. Você pediu inicialmente para explicar por que eu considero que esse projeto foi uma fraude, a votação foi uma fraude. Porque existem emendas de mérito e emendas de redação. Emenda de redação troca 6 por meia dúzia. Então, está lá no projeto de lei. Todo funcionário público que cometeu um ato, babá. A emenda de redação. Pô, vamos trocar funcionário público por servidor público. Mudou em nada, não mudou o tamanho da pena, não mudou a redação ali. 6 por meia dúzia, tirou funcionário público, botou servidor público. E aí o texto pode seguir, o texto veio da Câmara com funcionário, o Senado botou servidor, aprova, não tem problema nenhum. Emenda de mérito é quando você altera substancialmente o que está proposto, que foi o que o Senado fez, né? Veio um projeto lixo da Câmara, do Paulinho da Força, tão lixo que permitia, abria a possibilidade de progressão, benefícios de redução de pena para autores de crimes sexuais, ambientais e de corrupção. Então, precisava estancar, fechar essa porta. E foi isso que eles fizeram. Não, só vamos reduzir para os crimes contra a democracia. Isso alterou substancialmente a matéria. Você tirou diversos crimes do Código Penal e se limitou ao crime contra a democracia. Isso é um outro texto, isso é um outro projeto de lei. Tinha que ir para a lixeira tudo, aliás, nasceu na lixeira, criou na lixeira e foi para o Senado para a lixeira, um projeto lixo. Então, o que tinha que fazer? Ir definitivamente essa porcaria para o lixo, porcaria no sentido de que é mal feita, né? O projeto do Paulinho da Força é mal feito, é uma porcaria de texto. Então, jogava definitivamente no lixo e se criava um outro texto. E qual foi a discussão ali na Câmara? Por favor, eu não estou enganado se foi o Rogério Marinho, se não for, eu peço desculpa. Não, mas já tivemos precedentes aqui de que mudanças substanciais foram consideradas emendas de redação. Ou seja, a gente já fez uma fraude antes, vamos fazer depois que nós temos precedente. Então, foi isso que aconteceu. E o governo, no caso, o líder do governo no Senado, segundo o Renan Calheiros, saiu do Palácio, chegou lá e falou, gente, vamos embora, vamos tocar isso para votar, porque não vamos obstruir, porque a gente precisa dos 22 bilhões, aliás, 22, número eleitoral do Bolsonaro, precisamos dos 22 bilhões, né, na votação mais tarde. Então, o que o PT, não era a história que o PT ia derrotar, não, o acordo
era para obstruir. Levando questão de ordem, isso é mérito, não é mérito. E na hora que estava tendo essa discussão, nenhum dos 3 líderes estavam lá. O Jacques Wagner, líder do governo, não estava lá. Rogério Carvalho, líder do PT, estava em Sergipe. O Randolfo, líder do governo no Congresso, também não estava lá, né? Então, essa que foi a interferência que me leva a dizer que o PT no Senado precificou a democracia, ou seja, defende a democracia até 22 bilhões. Porque o Valdo está de volta, gente, eu me despedindo dele antes do tempo. Valdo, o Otto Alencar, que é um nome muito alinhado ao governo do PSD da Bahia, ele tinha na manga uma carta que era uma carta até regimental ali, que ele poderia dar uma semana de vista para o projeto. Isso significaria, na prática, o projeto, como as sessões vão até essa semana, uma semana significaria jogar para o mês que vem. E aí o senador Jacques Wagner acaba fazendo um acordo com a oposição, que ele chama de acordo procedimental, porque o Alcolumbre falou, o Alcolumbre ali interessado em votar dosimetria, interessado em jogar também para a oposição, uma vez que foi eleito dizendo que ia aprovar alguma matéria relacionada a esse assunto, anistia, enfim, falou, tá bom, governo, vocês querem votar aqui o projeto da fiscal, que dá o respiro para o ano que vem, mas eu só vou avaliar os 2 juntos. Então, o Alcolumbre também teve uma participação aí de sinucar o governo que tinha interesse na aprovação do projeto dos gastos tributários, BETs e etc. Aí, diante desse cenário, né, o Jacques Wagner, sabendo que já iam perder de qualquer maneira, já tinham perdido nos requerimentos, já iam perder no mérito, ele topou antecipar a votação, só que ficou péssimo em termos de imagem, porque é o que o Otávio fala, ou você é contra ou você é a favor. Tem algumas coisas que não dá para negociar. Nesse caso, pela simbologia, pelo peso, pela relevância do assunto, não dava para negociar. Ele negociou e depois matou no peito, disse que foi por conta própria. Aí a Gleice veio a público dizer que era um absurdo, o desautorizou até, o próprio presidente se manifestou. Mas, Valdo, a gente sabe como funciona a política, né? Ele tinha acabado de sair da Granja do Torto. É meio... Sabe aquela expressão que o Lira usou lá sobre a Câmara? Esculhambação? Foi uma grande esculhambação que aconteceu ontem. Fica difícil acreditar que ninguém no governo soubesse do que estava negociando o líder do Senado, Jacques Wagner. Alguém sabia, o Ministério da Fazenda sabia, que o Ministério da Fazenda interessava a votação do projeto que corta os gastos tributários, né? O Planalto também tinha interesse para aprovar o orçamento, tinha muita gente no governo interessada na votação que viria depois, que é exatamente a votação dos gastos tributários, e também, de carona, aumentou também tributos sobre fintech, sobre BETs, juros sobre o capital próprio, ao todo vai dar quase 30 bilhões para o governo que vem. E interessava também o Congresso, porque com isso o Congresso, olha, vai ter dinheiro da nossa emenda garantido para o ano que vem. Então foi uma associação, todo mundo estava sócio ali nessa questão, Júlia e Otávio. Agora, a oposição ontem, quando estava votando, falou assim, não, olha, vamos votar porque a turma que está presa vai poder passar o Natal em família. Não vai, porque a gente sabe que esse projeto só vai virar lei, e não vai porque Lula vai vetar, já avisou, só lá para final de janeiro, né? O Lula tem 15 dias úteis depois que o projeto chegar no Palácio do Planalto. Demora a chegar, não chega automaticamente. Depois o Lula vai vetar. Aí o veto só pode cair quando o Congresso voltar, vai ser em fevereiro. Nesse meio tempo, o Supremo já está de recesso, então ele não vai julgar essa questão que os partidos de esquerda entraram, só vai julgar lá no ano que vem, não é caso de urgência, né? E lá dentro do Supremo já diz, olha, essa coisa interna corpore, eles que se virem lá, eles que decidam lá. É ilegal, foi ilegal, não é emenda de redação, é emenda de mérito, mas eles que se virem por lá. Então, esses condenados, se forem beneficiados, Júlia, Otávio,
vai ser lá para março, abril do ano que vem. Não vejo cenário anterior a isso. E tem um detalhe a mais. Eu estava conversando com o pessoal do Supremo e eles me falaram o seguinte, que a turma do Congresso fez a conta errada, que a mudança na progressão da pena só vale para crime contra a democracia, aquele tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para esses dois vale. Mas para organização criminosa, dano e para deterioração do patrimônio público, continua um quarto. Né? Não muda isso. Né? E no caso que aí você explicou, aqueles dois crimes ficam um só, acrescido pela metade. Então, se ele foi condenado a 9 anos, vamos para 6 anos, é 6 anos mais 3, são 9 anos. Eu fui checar com o Paulinho da Força. Paulinho, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Pô, então você está fazendo um cálculo errado, está dizendo que o regime fechado do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, cai para 2 anos e 4 meses. Ah, não, é só se toda a remissão de pena for autorizada pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não vai autorizar tudo isso, né? E lá no Supremo está dizendo o seguinte, que a pena do Bolsonaro vai cair de 27 anos e 3 meses para 24 anos e 10 meses e o regime fechado dele cai de 6 anos e 9 meses para 5 anos e 4 meses. Não é de 2 anos e 4 meses, né? Pode ir para 2 anos e 4 meses? Pode. Só se o Bolsonaro apresentar a prova de que trabalhou todos os dias durante a prisão e de que leu 400, 500 livros. Isso não vai acontecer, né? Até o Alessandro Vieira estava falando para a gente hoje no Estúdio Wiki que isso não vai acontecer. E aí, no máximo, segundo o Alessandro Vieira, autorizando isso, vai cair ali para 4 anos e meio, mas para 2 anos e 4 meses não cai. Venderam algo para a oposição que não vai acontecer, Bolsonaro vai ter. Agora, tem ainda a possibilidade de ele ir para um regime domiciliar. Opa, o Valdo, ele chega aqui, Otávio, ele não chega a passeio, né? Ele chega com uma super informação, ele tem informação quente do STF, já trabalhando em cima da lei aprovada no Congresso. Isso. E o impacto disso na pena de Bolsonaro. Isso é muito importante, Valdo, porque quem vai fazer essa revisão, no caso de Bolsonaro, é provavelmente o STF, que fica, às vezes delega, né, para um juiz de execução penal, mas no caso de Bolsonaro deve ficar pelo peso, ex-presidente, etc. Então, vamos lá. A questão da progressão de regime ser só para crimes contra a democracia, eu acho que ficou claro que não entrou aí organização criminosa, nem dano. Eu acho que isso. Não dá, por mais que tenham te falado no STF, não me parece que isso dá confusão. É só os dois crimes mesmo, né? Que um vai absorver o outro. Ok, isso está resolvido. O que eu não entendi é o cálculo que fizeram para você, quer dizer, fica valendo o mais grave, o mais pesado, de 4 a 12 anos na condenação do golpe de Estado. Acrescido da metade. Como? Acrescido da metade desse então, crime mais grave. Pega a quantidade de anos maior que a pessoa foi condenada. Por exemplo, o golpe de Estado, 10. Abolição, 5. Valem os 10, como eu falei mais cedo. E aí, automaticamente, independentemente do réu, você já coloca mais metade nisso, é isso? Mais 5. Na arte aí, eu acho que eles colocaram isso. Tem um acréscimo da metade. Mas era de 1/6 a metade. Não, é metade. Acrescido da metade da pena. Ou seja, vamos supor, 10, ou se foi 8 anos, né? Se foi condenado a 8 anos nesse crime mais grave, é 8 mais 4. Então dá 12 anos. Mas 12 anos. Sempre metade? Em alguns casos não pode ser 1/6? Vou pedir até para a gente checar aqui com a produção. Pelo que o Supremo me passou, é metade aqui. O crime mais grave aumentado até... até a metade, tá certo, até a metade, pode ser menos. Até a metade, tem razão. Até a metade. Pode ser de 1/6 a metade, então. Isso, aumenta, mas aumenta entre 1/6 até a metade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, repete toda a aritmética para a gente para o caso de Bolsonaro, Valdo. De 27 anos e 3 meses para 24 anos e 10 meses, e o regime fechado cai de 6 anos e 9 meses para 5 anos e 4 meses. Não se conta aqui remissão, né? Mas aqui essa aritmética
com base nas mudanças feitas pelo projeto. O projeto permite contar como dias de trabalho quem está em prisão domiciliar, mas a pessoa tem que comprovar que trabalhou no período que estava dentro de casa e tem que comprovar que leu o livro lá. O que você ouve no Supremo é que, por enquanto, aquele período que o Bolsonaro passou em casa, não dá para dizer que ele estava trabalhando. Então, assim, não vai contar esse período. E aí que eles falam que no máximo cairia para 4 anos e meio, 4 anos e 9 meses. Quer falar, Otávio? Não tem apuração disso, não. Tá. Ótimo, então, Valdo, obrigada. Então, já uma avaliação do que tende a acontecer, porque essa discussão vai parar lá no STF. Aliás, todo mundo, todos os que foram condenados e que estão com a pena sendo executada vão pedir a revisão. A Procuradoria-Geral da República vai ter de se manifestar e aí o STF decidir com base nessa lei aprovada. Valdo, agora é despedida? Rapidinho. Só para lembrar que o senador Alessandro Vieira, eu conversei com ele diz, é isso mesmo, né? Ele concordou comigo que é isso mesmo que acontece, mas que pela contagem de alguma remissão de pena pode cair para 4 anos e pouco. Sim. Mas o total, segundo Alessandro Vieira, cai para isso mesmo. Aí eu falei com o Paulinho disse, não, essas contas estão certas, mas se colocar tudo que ele tem direito de remissão de pena, chega a 2 anos. Mas será que o juiz executor na vara penal, que é o Alexandre de Moraes, vai colocar isso? Pelo visto, não. Não, se ele tiver direito, eu acho que vai. A questão é o que eles estão colocando como que tem direito, né? E o que, agora só rapidamente, o que o STF vai considerar constitucional e o que ele vai considerar inconstitucional, tá? Nessa lei. E o Lula deve vetar integralmente, mas também havia possibilidade de vetar apenas para o que fosse beneficiar os líderes e deixar o crime de multidão, os bagrinhos, mas pelo clima que se criou no Senado, acredito no veto total. Mas o STF pode completar o serviço, pode julgar inconstitucional trechos da lei. Tem gente no governo defendendo essa hipótese que você falou. Isso, eu vi isso. Você ouviu isso, né? Também ouvi isso, sancionar a parte para o crime de multidão dos bagrinhos. Sanciona a parte de crime de multidão e para Bolsonaro e os líderes veta. Isso. E aí vai deixar o Congresso na seguinte situação, a gente mentiu, a gente não está preocupado com os bagrinhos, a gente quer mesmo beneficiar Bolsonaro. Essa é uma possibilidade, mas eu acho que diante do vexame do PT no Senado, eu acho que tem que ser veto integral. Mas vai dar um problema de discurso para o governo mesmo, porque durante toda a história do 8 de janeiro, a esteira, né, do 8 de janeiro, o governo falou que as pessoas que invadiram ali nesse clima de multidão estavam com o objetivo de dar um golpe de Estado. Mas você diminuir a pena deles não significa que eles não estavam dando golpe. Significa apenas que você está diferenciando, aumentando a diferença entre a pena, entre o mandante e o crime de multidão, que, na minha opinião, faz sentido. Mas eu falei e já me corrigi em cima te ouvindo. Você viu que o negócio é rápido, né? E olha que eu não queria falar, mas vamos lá.